Olá, queridos. É com prazer que nós vamos dar sequência ao estudo do livro Coragem, da psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier. E hoje, com uma mensagem linda de Emmanuel, chamada Quando Puderes. E nessa mensagem, Emmanuel nos traz uma série de ensinamentos que eu começo avaliando pelo título. Emmanuel não diz, faça isso imediatamente, realize aquilo. Não, ele fala, quando puderes, quando te for possível, à medida da possibilidade, o que representa um respeito daquele espírito ao nosso momento de desenvolvimento. Ele nos aponta como que um norte, ele coloca como um farol que nós observamos quando estamos perdidos. Ele nos aponta para que caminho nós devemos ir, por que rumo nós devemos caminhar, quando pudermos, respeitando, portanto, o nosso momento. Então, ele diz que quando pudermos, nós não devemos abandonar o nosso lar, ainda que ele represente para nós um desafio momentâneo. Ele diz que quando for possível, nós devemos compreender aquele pai ou aquela mãe que nos faz uma exigência que nós acreditamos não adequada. Ele nos diz que quando for possível, nós devemos compreender ou auxiliar um filho que não trilhou o caminho que nós gostaríamos e que demanda a nossa ajuda, por mais difícil que isso possa parecer num determinado momento. E ele sai, então, fazendo observações de situações desafiadoras para nós, relacionadas à nossa vida em família, relacionadas à nossa vida no trabalho, seja com patrões ou com empregados. Ele fala dos nossos relacionamentos com as pessoas do cotidiano. Ele fala, enfim, uma série de situações que nós podemos enfrentar quando nos for possível. E um segundo ponto que nos chama a atenção dessa lição de Emmanuel é que fica claro que ele nos transmite uma leitura de que essas coisas que nós realizamos e que entendemos muitas vezes que estamos fazendo em benefício do outro, na verdade, estamos fazendo em nosso próprio benefício. Quando eu consigo, numa situação desafiadora, manter a paciência, escutar, deixar para um segundo momento um diálogo mais esclarecedor, evitar manifestação de conflitos que me surjam através da provocação do outro, eu não estou beneficiando o outro, eu estou beneficiando a mim. E por qual razão? Porque, como ele próprio diz, a nossa caminhada é uma caminhada de aprendizado. E não há aprendizado sem sacrifício. Ele fala, inclusive, da comparação deste nosso processo com o burilamento de um metal. Ele diz, há necessidade de nós trabalharmos, de nós nos esforçarmos, de nós superarmos limites para que cheguemos num momento e olhemos para trás e possamos perceber o quanto nós evoluímos, o quanto hoje já não são incômodas como eram antes determinadas situações. E por que não são?
Porque eu tive um aprendizado de paciência, porque eu tive um aprendizado de tolerância, porque eu consegui calar no momento em que eu era convidado a gritar. Só que essas coisas são ainda difíceis para nós. Essas coisas são ainda desafiadoras para nós, esses comportamentos. Então Emmanuel traz essa referência de que nós devemos fazer isso sempre que nos for possível. E, tranquilamente, nós poderíamos agregar um fator que é o da benevolência que nós devemos ter no nosso olhar para aquelas situações onde a gente não consiga, onde a gente termine por agir de um modo que não gostaríamos, mas que faz parte ainda do nosso processo. O importante é nós identificarmos que aquele comportamento não é exatamente o que eu entendo adequado, para a partir daí eu me programar para numa próxima vez ter um outro tipo de comportamento, mas tendo benevolência para comigo, para esse meu momento de desenvolvimento. Porque se eu me olhar com rigidez, não aceitando os meus deslizes, eu acabo gerando um sofrimento adicional desnecessário na minha caminhada. Costumo pensar que nós, acompanhando, por exemplo, o desenvolvimento motor de uma criança, nós sabemos que para que ela aprenda a andar, ela obrigatoriamente vai ter que cair. Isso é do processo. Então, no momento em que a criança cai, mesmo depois de já ter dado passos, nos parece algo natural. E o nosso comportamento é de incentivo, é de olhar de um modo benevolente para o processo da criança. Não desista, vamos adiante, você já deu 2 passos. Esse processo é assim, a gente cai, depois a gente caminha, só que nós não temos muitas vezes esse olhar quando se trata de comportamentos nossos, já adultos, ou daqueles que nos acompanham. Nós queremos que o nosso caminho aconteça sem quedas. E quando vem a queda, muitas vezes nós desanimamos. Poxa, eu não consigo mesmo, isso não é para mim. É sim, só que eu preciso ter paciência e sempre pensar no próximo passo. Ok, desta vez não deu, mas como diz Emmanuel, quando possível, eu terei um novo comportamento, eu terei uma nova percepção, eu me darei uma nova oportunidade de acertar. E com isso, nós vamos dando pequenos passos que parecem num primeiro momento insignificantes, mas que ao término da caminhada ou de um determinado trecho da caminhada, ao olharmos para trás, nós identificamos o quanto nós conseguimos nos superar. E isso é possível de olhar hoje mesmo para a nossa história. Quantas vezes nós nos deparamos com situações desafiadoras e elas nos parecem intransponíveis, e nós vamos operando, trabalhando, realizando, até que num dado momento nós identificamos que aquela situação, que aquela dificuldade ficou para trás, e nós estamos maiores, nós estamos mais preparados, nós estamos numa condição melhor. E é assim que se dá a nossa evolução. E é assim que Emmanuel nos traz a sua lição. Tenhamos paciência, mas sejamos perseverantes. Tenhamos um olhar positivo, mas para frente, criando novos desafios e aceitando o momento que ainda não conseguimos, mas vibrando com aquelas conquistas. É assim que se dá o nosso processo de desenvolvimento. E os nossos
Queridos espíritos superiores, não esperam da gente mais do que a gente consegue dar. Portanto, quando possível, faça aquilo que, ainda que não seja agradável, vai lhe proporcionar um desenvolvimento maior da sua tolerância, da sua paciência, da sua habilidade de ouvir e daí por diante. É isso, queridos. Tenham todos uma excelente semana.